Quando o professor não está enraizado numa escola, quando ele acumula jornadas de trabalho em 2, 3 redes distintas, Estado, município, particular, não é? Quando ele circula por tudo isso ao longo de uma semana, às vezes dando conta de 50, 60 aulas, qual é o tempo que ele tem para preparar o seu fazer pedagógico? Que tempo de construção, que tempo de reflexão ele tem sobre este trabalho? Então, logicamente, em situação tão difícil, pensar sobre e falar sobre também é complicado para os professores. Se olharmos para toda a situação hoje vivida pelos professores no contexto das políticas educacionais e relacionarmos com isso os discursos que normalmente ouvimos com frequência, não é? Sobre reordenar o sistema num período de 4 anos, de 2 anos às vezes, com pretensões tremendamente ambiciosas, querendo mudar a qualidade da escola, não é? Mas, ao mesmo tempo, ouve-se das vozes oficiais que não dá para alterar o salário, a condição de trabalho, a jornada, a realidade de trabalho do professor. O que certamente nós vamos ter é mais uma política que não consegue alterar a prática, que não consegue mudar a realidade educacional nas nossas escolas públicas. Eu acho que a gente não vive uma época muito favorável do ponto de vista político. Embora estejamos num regime formalmente democrático, ela não é favorável do ponto de vista político para as ações, né? Tem-se uma sensação geral de que o capitalismo foi vitorioso naquela relação com o que tínhamos de socialismo, de comunismo, a globalização é um fator preponderante, o mercado domina o modo de vida da população, e, enfim, o mundo é esse e não está muito bom para que a gente possa agir. A educação, diante desse quadro, ela sofre um abalo muito grande, porque esse não é qualquer tema, né? Ele é um tema muito importante e é muito importante para todo mundo. E todo mundo se julga no direito de falar muita coisa sobre educação. Não quer dizer que somente deveria falar de educação quem é especialista, né? Não é só o professor que pode falar de educação, só a mãe do aluno, o pai do aluno ou o próprio aluno que pode falar. No entanto, como a época não é muito favorável, quem mais fala de educação, ou quem mais tem voz para a educação, não me parece ser as pessoas que de fato são interessadas. Então, acho que temos um problema de um ponto de vista mais geral, que é o seguinte: na imprensa, nos grandes meios de comunicação, ganham espaço aqueles que vão falar de educação, mas se a gente for ver, não tem nada a ver com a educação. E aqueles que deveriam falar de educação, que deveriam explicar o que está acontecendo, quais são as suas dúvidas, quais são as suas angústias, eles não conseguem espaço para falar. E aí não conseguem espaço para falar por diversos fatores, do ponto de vista jurídico, tem um medo, tem um desânimo de modo geral, tem aquela sensação de falar para quê se não vai dar em nada, tem um monte de coisa, mas tem esse primeiro problema. O segundo problema que eu tenho conversado com os professores e me parece importante, que é o seguinte: eu acho que há uma campanha, de um modo geral, principalmente do governo, mas dos meios de comunicação, obviamente daqueles principais, numa tentativa de esvaziar a escola, né? Esvaziar do seguinte ponto de vista: se a escola não tem os seus atores, não tem os professores, não tem os alunos, não tem os pais, não tem as mães, não tem a comunidade, então a escola não tem sentido. Por que é uma escola se não tem as pessoas? E a tentativa de esvaziar esse conteúdo da escola passa por não dar voz aos seus atores. Então a escola, ela fica sendo assim um conjunto de medidas que o governo estabelece. A conversa sobre a educação fica sendo quanto de financiamento vai ser naquela escola, sobre a política que determinado governo faz, aí basta trocar o governo para a política mudar também, mas a educação não é a discussão daqueles atores que vivem cotidianamente o funcionamento da escola. Então, isso transforma o professor cada vez mais num trabalhador alienado. Quer dizer o seguinte: a gente cada vez menos faz um trabalho intelectual na educação. Cada vez menos você pensa o problema da educação.
E os professores sentem muito isso nas escolas, porque cada vez mais você, a gente utiliza esse termo, é um cara que dá aula. Então você entra na escola quase como um trabalho fabril. Você entra na escola, quando você tem uma escola só para trabalhar, porque na maioria das vezes os professores têm 2 ou 3 escolas, por conta do salário baixo, por conta que o salário não chega, então tem que ter uma dupla, uma tripla jornada. Quando a mulher tem uma quádrupla jornada, porque tem que ir para casa e cuidar da casa. Então, como é que você trabalha do ponto de vista intelectual? Não tem tempo para isso. Não é à toa que, principalmente no estado de São Paulo, cada vez mais se organiza o tempo da escola num tempo para dar aula. Quer dizer, os professores não têm tempo de discutir, os professores não têm horários para fazer um trabalho coletivo de verdade, para discutir os problemas pedagógicos, discutir os problemas políticos. Não há esse tempo. Você está sempre atrasado para dar aula. Então você entra, abre o seu armário, pega o seu diário, pega o seu material e dá aula. Aí você cumprimenta o professor na hora do intervalo, termina o seu intervalo, você pega o seu material, vai embora, na hora que termina o seu horário, vai para outra escola dar aula. Então, se é isso, sobra para outros setores da sociedade falar sobre educação. E aí a gente percebe quais são os outros setores da sociedade que falam de educação. Nos últimos tempos, me chama muita atenção que os empresários resolveram falar de educação. E falam muito sobre educação. Banqueiros dando verdadeiras entrevistas e palestras de como é a educação. Tem até propaganda de que o banco é a educação da vida. E os empresários falam de educação com uma soberba e com uma capacidade para reorganizar o sistema educativo do país, seja no estado de São Paulo, ou do ponto de vista federal, ou nos municípios. Então, eu acho que quanto mais o professor vê esse tipo de coisa, mais ele se sente acuado. Porque ele olha aquela manchete e fala assim, lá está o Gustavo Iostre falando que o Brasil investe mal em educação. Lá está ele falando que o problema do salário não é determinante para a qualidade do ensino. Só que ele é banqueiro. Ele não ganha R$800 por mês e trabalha em 3 escolas, é banqueiro. Então ele fala que o salário não é determinante porque ele não dá aula. Mas aquilo ganha uma notoriedade porque ele apresenta um gráfico, apresenta um argumento. Veja este município, o salário é igual e os índices são melhores. Então, logo, o salário não é igual à qualidade. Veja esse outro município. Não é verdade que tripla jornada significa menos rendimento. Veja, esse município tem um rendimento igual. Logo, trabalhar em 3 escolas não é igual à qualidade. E aí ganha preponderância o que ele fala, e o professor na escola, ele vê o artigo, como em parte do artigo tem alguma verdade, porque o índice mostra, ele olha e fala, tem razão, eu sou incompetente mesmo. Eu, apesar de trabalhar em 3 escolas, eu não consigo fazer o meu trabalho, a situação é difícil, o meu colega também não está muito animado, e finalmente as coisas vão caminhando, né, para que, de um ponto de vista mais geral, a educação se torne um problema de todos, que deveria ser, não é um problema só da escola, não é um problema só dos profissionais da educação, ela é um problema de todos, mas nesse todos, entre aspas, é todo mundo menos a gente.